E se eu te dissesse que é possível permanecer feliz, não importa o que aconteça? Não estou falando de uma felicidade superficial, nem de sorrir quando tudo desmorona. Falo de uma força interior que nada, nem ninguém pode tirar de você, porque a vida nem sempre será justa, nem sempre será fácil e nem sempre sairá como você planeja. Mas existe algo que depende apenas de você, a sua atitude diante do que acontece. A cada dia você tem dois caminhos: deixar que o mundo te controle ou tornar-se o dono do seu estado emocional. A maioria afunda quando as coisas vão mal. Você não. Você vai aprender a manter-se firme, calmo, consciente. Quando todos reclamarem, você agradecerá. Quando tudo falhar, você continuará de pé. Este vídeo não é para quem busca consolo, é para quem busca poder. Para quem está pronto para treinar a mente e dominar as emoções. Se você está cansado de deixar que as circunstâncias definam a sua felicidade, fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a maneira como você vive, sente e responde ao mundo. Antes de começar, quero que escreva nos comentários esta frase poderosa: hoje escolho ser feliz, sou estoico. Escreva com convicção, com intenção, porque ao fazer isso, você não está apenas comentando, está declarando um compromisso consigo mesmo. Cada palavra reprograma a sua mente, reforça a sua decisão e marca o início de uma mudança real que nasce de dentro. Ensinamento 1: a felicidade não se busca, cultiva-se dentro de você. A felicidade não é algo que se persegue como um troféu reservado a poucos. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, nem do quanto você tem ou conquista. Ela nasce da maneira como você interpreta o que vive. Se você espera que tudo se encaixe para se sentir bem, passará a vida inteira esperando. Mas se decidir olhar com gratidão até mesmo os momentos simples, descobrirá que a alegria já estava aí, apenas coberta por pensamentos e expectativas. O estoicismo ensina que a mente é a origem de toda percepção. Se você acredita que algo lhe falta, sofrerá. Se reconhece o que tem, florescerá. A felicidade não é uma meta, é um estado construído com disciplina interior. Quando você deixa de resistir ao que não pode mudar, o ruído mental se apaga e surge aquela paz profunda que sempre buscou fora. A vida deixa de ser uma perseguição e se transforma em uma experiência plena, silenciosa e serena. Muitos acreditam que a felicidade chega com o sucesso, mas o sucesso sem equilíbrio interior torna-se vazio. Você pode ter tudo o que sonhou e ainda assim sentir-se incompleto. Por outro lado, quando cultiva a calma mental, cada momento se torna suficiente. Não é preciso que a vida seja perfeita para aproveitá-la. Basta aprendê-la a aceitar com sabedoria. Tudo o que acontece, inclusive o difícil, tem uma função formativa. Cada desafio revela uma parte de você que precisa amadurecer. Quando entende isso, para de se perguntar, por que comigo? E começa a dizer, obrigado por esta lição. Respire. Em cada respiração consciente existe um espaço onde a felicidade se esconde. Ela não faz barulho, não grita, não exige atenção. Ela se manifesta quando você desacelera, quando olha ao redor e percebe que nada lhe falta para estar em paz. A mente agitada busca fora o que não encontra dentro. Por isso, o primeiro passo para a verdadeira felicidade é acalmar-se. Reserve alguns minutos de silêncio todos os dias. Observe seus pensamentos sem se identificar com eles. Não tente mudá-los, apenas veja-os passar. Esse simples ato liberta você. Quando a gratidão se torna um hábito, a felicidade deixa de ser uma meta e passa a ser seu estado natural. Sorria sem motivo, não porque tudo está bem, mas porque você escolhe estar bem, mesmo que nem tudo esteja. Cada sorriso é uma afirmação silenciosa de poder interior. E quando você sorri, seu corpo responde, sua mente se acalma e sua energia se eleva. Você começa a viver a partir da abundância, não da carência. Como ensinaram os sábios estoicos, Sêneca dizia que a felicidade é desfrutar do presente sem depender ansiosamente do futuro. Marco Aurélio lembrava que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos.
E Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Nessas palavras está a essência do equilíbrio interior. Sua paz não depende do que acontece, mas de como você escolhe ver. A felicidade não chega quando tudo se encaixa, chega quando você se encaixa dentro de si. Quando aprende a viver com serenidade, sem exigir que o mundo seja diferente, algo muda. Você começa a ver a beleza no simples, a sabedoria no difícil e a paz no inevitável. Então compreende que a felicidade não se busca, cultiva-se e floresce eternamente dentro de você. Ensinamento 2. Seus pensamentos criam seus problemas ou sua paz. Não é o que acontece que te fere, mas o que sua mente diz sobre o que acontece. Na maioria das vezes, o que te atormenta não é a realidade, mas a interpretação que você faz dela. É como se sua mente criasse filmes que não existem, cheios de julgamentos, suposições e medos. Mas quando você aprende a observar o que pensa sem se identificar com isso, recupera o poder que sempre foi seu, o poder de escolher a calma. Imagine isto: duas pessoas vivem a mesma situação difícil. Uma entra em pânico, sente que tudo desmorona. A outra permanece serena, aceita e age com clareza. O que as diferencia? Não os fatos, mas os pensamentos que cada uma escolhe alimentar. A mente é como um espelho, pode refletir com calma ou distorcer com medo. Você decide qual imagem ela projeta. Você não pode controlar o mundo, mas pode escolher não se deixar dominar pela mente. Essa é a verdadeira liberdade interior. O estoicismo ensina que não somos vítimas dos acontecimentos, mas das opiniões que formamos sobre eles. Quando você acredita em tudo o que pensa, torna-se prisioneiro da própria mente. Mas quando observa sem julgamento, liberta-se. O pensamento deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. O sofrimento psicológico nasce do apego às ideias, da necessidade de ter razão, do hábito de resistir ao que é. E quanto mais você luta contra o inevitável, mais dor sente. A serenidade, por outro lado, surge quando você compreende que nada externo pode perturbá-lo sem a sua permissão. Quando algo te incomodar, não reaja de imediato. Respire. Pergunte a si mesmo: isto é um fato ou é minha interpretação? Quase sempre você descobrirá que o sofrimento vem da história que sua mente está contando. Observe seus pensamentos como nuvens no céu. Algumas são escuras, outras leves, mas todas passam. Nenhuma permanece para sempre. Não se agarre a nenhuma. A prática da observação consciente ensina a não confundir pensamentos com realidade. Quando você consegue fazer isso, percebe que muitos problemas se dissolvem sozinhos. Escolha ter paz em vez de ter razão. Quantas discussões, preocupações e conflitos internos desapareceriam se você simplesmente decidisse não defender o ego? A mente quer vencer, a alma só quer paz. Escreva o que pensa. Às vezes, ao colocar no papel, percebe que muitas ideias não têm fundamento, são apenas projeções do medo ou do passado. Quando as tira da cabeça, elas perdem o poder sobre você. No silêncio, a mente se esclarece. Cada respiração consciente é uma porta para a serenidade. Não é necessário controlar os pensamentos, apenas observá-los. Não se trata de esvaziar a mente, mas de reconhecer que você não é a mente, e sim a consciência que a observa, a presença que escolhe no que acreditar. Quando entende isso, a vida se torna mais leve. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Epicteto lembrava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E Sêneca ensinava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essas palavras revelam uma verdade eterna. Sua mente pode ser sua maior inimiga ou sua melhor aliada. O mundo não muda quando você tenta controlá-lo. Muda quando deixa de resistir. A serenidade não está em fazer tudo perfeito, mas em olhar com clareza e aceitar o que é. Quando você escolhe a paz mental, nada externo pode roubar sua calma. Então, entende que seus pensamentos podem criar tempestades ou céus tranquilos, e você decide em qual céu vai habitar a cada dia. Ensinamento 3: aprenda a aceitar a mudança sem medo.
Tudo na vida se transforma, e resistir a isso é lutar contra a própria natureza do universo. O medo da mudança não vem da mudança em si, mas do apego ao que você já conhece. Mas nada pode permanecer igual para sempre. As pessoas evoluem, os caminhos se separam, os sonhos amadurecem, e o que hoje parece uma perda, amanhã pode ser uma bênção disfarçada. Quando você aprende a fluir com os ciclos da vida, em vez de se agarrar ao que chega ao fim, descobre uma liberdade que não depende do controle, mas da aceitação. A vida é movimento constante. Tudo o que você tenta reter escapa das mãos. Não porque lhe falte força, mas porque não estava destinado a ficar. Apegar-se ao passado é carregar um peso que impede o avanço. A mudança não vem para te destruir, mas para te preparar. Cada fim traz consigo um começo, e cada começo exige que você solte o que já cumpriu seu propósito. Não tema o vazio. Às vezes ele é o espaço que a vida precisa para te entregar algo novo. O estoicismo ensina que a mudança não é inimiga, e sim mestra. O inevitável não deve ser resistido, mas compreendido. Quando você para de lutar contra a realidade, o sofrimento se dissolve. A serenidade chega quando você aceita que tudo está em constante fluxo. Nada externo te pertence realmente. Nem as pessoas, nem as circunstâncias, nem os resultados. O único domínio que você possui é a sua atitude diante do que acontece. Se você escolhe aceitar, o movimento vira crescimento. Se escolhe resistir, vira dor. Cada fase da vida tem um propósito. Algumas te ensinam a construir, outras a soltar. Algumas te preenchem de amor, outras te esvaziam para que recomece. Mas todas, sem exceção, contribuem para a sua evolução. Quando algo mudar, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, diga com calma, isto também faz parte da minha evolução. Essa simples frase transforma o medo em sabedoria. Solte o que já não vibra com você, mesmo que doa. Agradeça o que foi, abençoe o que termina e confie no que vem. A vida sempre te empurra para onde você precisa estar, mesmo que no início não entenda. Adaptar-se não é render-se, é reconhecer que cada situação traz uma lição. Seja como o bambu que se curva com o vento, mas nunca se quebra. A flexibilidade é a chave da força interior. O medo da mudança nasce do desejo de controle. Queremos que tudo seja previsível, mas a vida não foi feita para o nosso conforto, e sim para o nosso crescimento. Quando algo se move, você não perde estabilidade, ganha sabedoria. Observe cada transformação com gratidão. A mudança não te tira, te liberta, te devolve a si mesmo. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece, acontece como deve ser. Epicteto lembrou: não busque que as coisas ocorram como você quer, mas aceite o que acontece como acontece. E Sêneca ensinou que a vida não é esperar que o vento sopre a seu favor, mas aprender a navegar em qualquer direção. Essas palavras contêm a essência da serenidade, aceitar o inevitável com calma e confiança. Não tema a mudança, tema permanecer o mesmo quando a vida te convida a renascer. Cada transformação é uma oportunidade de descobrir uma nova versão de si mesmo. O que você perde abre espaço para algo maior. A resistência cria dor, a aceitação cria paz. Quando você escolhe fluir com a vida, percebe que a mudança não destrói, purifica. E é nesse fluir silencioso, livre e consciente que renasce a sua verdadeira força interior. Ensinamento 4. Solte o que te pesa emocionalmente. Você não pode avançar para um novo futuro se continua olhando para trás com o coração cheio de cargas. Cada pensamento que repete sobre o que perdeu, cada culpa que mantém viva, te prende a uma versão de si mesmo que já não existe. Você não foi criado para carregar culpas eternas, mas para aprender, soltar e seguir mais sábio. O passado só tem poder quando você lhe dá permissão. Quando escolhe se libertar, a alma respira, a mente se clareia e o coração recupera sua força. Muitos vivem prisioneiros do que foi, de palavras que feriram, de decisões que lamentam, de amores que se foram. Mas o passado não tem existência real fora dos seus pensamentos.
Cada vez que o revive, você o alimenta. Perdoar não significa aprovar o que aconteceu. Significa escolher não continuar carregando isso. Soltar não é esquecer, é curar, é permitir-se viver sem correntes. Você não pode receber o novo se suas mãos ainda estão presas ao velho. O estoicismo ensina que a dor não te destrói. O que machuca é resistir a ela. Quando aprende a soltar, você recupera o controle da sua energia. Cada lembrança que decide deixar para trás se transforma em espaço para a paz. A mente tende a se apegar ao que dói, porque teme o desconhecido. Mas não há nada mais poderoso do que ousar deixar ir o que já cumpriu seu ciclo. Perdoar é uma forma de liberdade, não para quem te feriu, mas para você mesmo. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro sofra. Ao perdoar, você limpa o interior desse veneno silencioso que te desgasta sem perceber. Comece escrevendo o que ainda dói. Nomeie, reconheça e depois destrua simbolicamente. Rasgue o papel, queime-o ou deixe-o voar ao vento, não por ódio, mas por libertação. Esse simples ato diz à sua mente: já não preciso carregar isso para ser quem sou. Perdoe quem te feriu, mesmo que nunca peça perdão. Você não faz isso por eles, faz por você, para que seu coração deixe de ser uma prisão. E acima de tudo, perdoe a si mesmo. Perdoe-se pelo que fez sem saber, pelas vezes em que falhou, por não ter entendido antes o que hoje compreende. A gratidão é uma ferramenta poderosa para transformar o passado. Agradeça pelo que cada experiência te ensinou. Mesmo a dor tem propósito quando olhada com sabedoria. Talvez aquela perda tenha revelado sua força. Talvez aquele erro tenha te ensinado a amar com mais consciência. Agradecer é dizer à vida: já aprendi a lição, agora estou pronto para seguir. Todas as noites, repita em silêncio: hoje deixo ir o que já não me pertence. Permita que essa frase limpe sua mente antes de dormir. Os sábios estoicos entenderam isso profundamente. Marco Aurélio ensinou que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Epicteto lembrou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E Sêneca disse: aquele que esquece as ofensas cura a ferida. Essas palavras lembram que a liberdade emocional nasce de dentro. Nada pode te prender se você escolhe não se apegar. Soltar não é perder, é abrir espaço para que algo melhor chegue. O que vai embora nem sempre é castigo. Às vezes, é preparação. A vida não te tira, ela te reposiciona. Cada vez que você solta, se aproxima mais da sua essência, daquela parte que não precisa se agarrar a nada para se sentir completa. Deixe ir o que precisa ir. Deixe ficar o que deve permanecer. E, acima de tudo, permita-se ser leve outra vez. Porque quando você solta o que te pesa, a alma aprende a voar. Ensinamento 5: proteja os seus 5 sentidos, as portas da sua mente. Tudo o que você permite entrar pelos olhos, pelos ouvidos e pelas palavras, acaba formando os seus pensamentos. A mente é como um jardim: se você a enche de ruído, crescerão ervas daninhas; se a alimenta com silêncio, sabedoria e beleza, florescerá a paz. Cada estímulo que você consome deixa uma marca e, pouco a pouco, molda a forma como vê o mundo. Não se pode esperar ter pensamentos tranquilos se todos os dias você se cerca de caos, distrações e negatividade. A mente se alimenta e você escolhe o alimento. O que vê te programa, o que ouve te condiciona e o que fala te define. Se você passa o dia observando conflitos, ouvindo queixas ou repetindo julgamentos, sua mente se tornará uma cópia desse ambiente. Mas quando aprende a selecionar o que deixa entrar, sua energia muda. Não se trata de viver isolado, mas de cuidar do que permite que o influencie. Cada som, cada imagem e cada palavra tem poder. São sementes plantadas no fundo da sua mente que, com o tempo, se transformam em hábitos, emoções e crenças. O estoicismo ensina que a serenidade não depende do mundo exterior, mas do governo interior. Sua mente pode permanecer calma mesmo em meio ao barulho, se você aprender a não absorver tudo. Você não controla o que acontece fora, mas pode escolher o que deixa entrar.
A sabedoria está em reconhecer que os seus sentidos são portais. Se os mantém abertos ao negativo, sua paz se enfraquece. Se os protege com consciência, sua clareza se fortalece. Comece limpando o seu ambiente mental. Elimine das suas redes tudo o que te rouba energia ou te enche de frustração. Não se sobrecarregue com notícias que apenas despertam medo ou raiva. Ouça músicas que elevem o seu ânimo, que despertem calma, força e gratidão. Leia mais e opine menos. Cada palavra desnecessária é energia desperdiçada. Busque conversas que nutram, não discussões que desgastem, e dedique pelo menos 10 minutos ao silêncio diário. Esse silêncio é como um banho para a mente, limpa o excesso de pensamentos e renova a clareza interior. Os seus 5 sentidos devem te servir, não te dominar. Você não precisa ver tudo, ouvir tudo ou responder a tudo. Cada vez que consome algo sem consciência, cede parte do seu poder. Em contrapartida, quando decide conscientemente o que olhar, o que escutar e o que calar, torna-se dono de si mesmo. Ser seletivo não é frieza, é maturidade emocional, é escolher a paz antes do ruído, a profundidade antes da distração. A mente é como um guardião que reflete o que recebe. Se lhe oferece beleza, ela responde com gratidão. Se a enche de desordem, devolverá a ansiedade. A clareza mental não se conquista buscando mais estímulos, mas aprendendo a filtrar o que é desnecessário. Vivemos em um mundo que compete pela nossa atenção. Proteger os seus sentidos é proteger a sua alma. Como ensinaram os filósofos estoicos, Marco Aurélio escreveu que a mente se colore com o tom dos pensamentos que mantém. Epicteto lembrou que nada externo pode te ferir sem o teu consentimento. E Sêneca afirmou, nada é mais poderoso do que uma alma tranquila que domina suas impressões. Essas palavras resumem uma verdade simples: o que entra pelos seus sentidos torna-se o material com o qual sua mente constrói a realidade. Sua mente é um jardim, não deixe qualquer um plantar nele. Cuide de cada pensamento como cuidaria de uma flor, com atenção e respeito. Cerque-se de coisas, sons e pessoas que te inspirem a crescer. Quando você escolhe conscientemente o que entra pelos seus sentidos, seu mundo interior se torna mais claro, mais forte e mais sábio. Então compreenderá que proteger sua mente não é egoísmo, é o ato mais elevado de amor próprio e disciplina estoica. Ensinamento 6. A gratidão transforma o que você tem em algo suficiente. Não se trata de negar o que te falta, mas de abrir os olhos para o que já está diante de você. A mente humana tem o hábito de focar no que carece, no que ainda não chegou, e por isso se afasta da paz. Mas quando você escolhe agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, algo muda dentro de você. A reclamação se dissolve, a comparação desaparece e surge uma sensação de abundância que não depende das circunstâncias, mas do olhar com que escolhe ver a vida. Agradecer não exige ter tudo, apenas ter consciência. Há quem, com pouco, sorria sinceramente, e há quem, rodeado de muito, viva vazio. A diferença não está nas posses, mas na atitude. Quando você agradece, sua energia muda. A gratidão limpa a mente do excesso de desejo e do ruído constante do preciso demais. Você começa a enxergar com clareza que já existe muito motivo para se sentir afortunado. Sua saúde, sua respiração, um novo dia, uma mão amiga, uma simples refeição quente. O que antes passava despercebido torna-se um lembrete silencioso de que você está vivo. A gratidão não apenas te faz mais feliz, também te torna mais forte, porque quem agradece não depende do ambiente para se sentir bem. Sua força vem de dentro. Mesmo em meio às dificuldades, o grato encontra razões para manter a fé. Às vezes, não se trata de entender por que as coisas acontecem, mas de reconhecer o que elas estão te ensinando. Quando você agradece pelas provações, elas se transformam em mestres, e é aí que você cresce. O estoicismo ensina que a fonte da serenidade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Quando você aprende a valorizar o que tem, deixa de viver em constante carência. A gratidão é uma disciplina da alma, um treino da mente para ver o suficiente em cada instante. Não é conformismo, é sabedoria. É compreender que o que você possui agora é exatamente o que precisa para continuar evoluindo.
Quando você se concentra no que falta, alimenta a insatisfação. Quando se concentra no que tem, alimenta a paz. Pratique a gratidão todos os dias. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais se sente grato. Não importa se são pequenas. O importante é treinar a mente para reconhecer o que há de bom. Se estiver triste, olhe ao seu redor, há mais motivos para agradecer do que imagina. Agradeça em voz alta às pessoas que te acompanham, porque a gratidão compartilhada multiplica a alegria. E quando orar ou meditar, comece agradecendo em vez de pedir. Essa mudança de foco transforma tudo. Em vez de dizer me falta, diga já tenho. O coração, ao ouvir isso, se enche de calma. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio escreveu que o homem grato ama o que tem e não sofre pelo que não possui. Epicteto lembrou que quem não agradece pelo que tem não ficará satisfeito nem quando tiver mais. E Sêneca ensinou que nenhum prazer é verdadeiro se não for apreciado com gratidão. Essas lições revelam um princípio eterno. A gratidão não é praticada porque a vida é perfeita, mas para lembrar que, apesar de tudo, a vida continua sendo um presente. A gratidão transforma a rotina em alegria e os momentos simples em milagres diários. Quando você agradece, a mente desacelera e o coração se aquieta. Você começa a viver o agora, sem esperar que tudo mude. A gratidão te ancora no presente, traz clareza e te faz perceber que, mesmo sem ter tudo, você tem o essencial, e isso sempre será suficiente. Agradecer é abrir os olhos para a abundância que já habita dentro de você, e quando vive a partir desse estado, descobre que não precisa de mais nada para sentir paz. Ensinamento 7. Cada dia é uma nova oportunidade para escolher ser feliz. Não importa o que aconteceu ontem, nem o que pode acontecer amanhã. O único momento que realmente pertence a você é o agora. Cada amanhecer traz consigo a possibilidade de recomeçar, de limpar a mente e decidir como quer se sentir. A felicidade não é uma meta distante, é uma decisão que você toma ao abrir os olhos. É escolher ver a luz mesmo quando o céu está nublado. É olhar a vida com gratidão, mesmo quando as coisas não estão perfeitas. Sua mente pode ser sua aliada ou sua prisão. Se a cada dia você desperta procurando problemas, eles aparecerão. Mas se decide focar nas pequenas bênçãos, sua energia muda. Não é preciso ter grandes motivos para ser feliz. Basta apreciar o que já tem. O sorriso de alguém, uma xícara de café quente, o silêncio da manhã ou o simples fato de estar vivo. Cada detalhe conta. Quando você treina sua mente para ver o que é bom, o resto perde força. A felicidade não depende do que acontece, mas da forma como você escolhe interpretar o que acontece. A vida é um exercício constante de escolha. Você pode escolher a queixa ou a gratidão, o ressentimento ou a paz. E cada escolha constrói o seu dia. Se todas as manhãs você decidir procurar o lado positivo, sua mente aprenderá a encontrá-lo naturalmente. A felicidade não chega por sorte. Cultiva-se como um hábito. Comece o dia dizendo, hoje escolho ver o que há de bom. É uma frase simples, mas poderosa. Ela dá direção aos pensamentos e abre o caminho para um estado de calma interior. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece, mas controla como reage a isso. Essa é a raiz da liberdade e também da felicidade. Não espere que as circunstâncias sejam perfeitas para se sentir bem. Aprenda a ser feliz mesmo em meio à incerteza. A mente tende a buscar o que falta, mas a alma floresce quando agradece o que tem. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de praticar essa escolha. Não desperte lembrando dos problemas. Desperte lembrando que está vivo, e isso já é razão suficiente para sorrir. Feche o dia com gratidão. Antes de dormir, recorde 3 coisas que te fizeram bem. Não importa se são pequenas, talvez uma conversa gentil, uma refeição saborosa ou um momento de silêncio consigo mesmo. Ao fazer isso, você treina a mente para terminar o dia em paz e começar o próximo com esperança. Quando a gratidão e a escolha da felicidade se tornam um ritual diário, sua energia se transforma. Você se torna mais leve, mais otimista, mais presente. Começa a perceber que a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Como ensinaram os sábios estoicos,
Marco Aurélio escreveu que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Epicteto lembrou que não é o que nos acontece que nos perturba, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. E Sêneca ensinou que a verdadeira felicidade está em desfrutar o presente sem ansiedade pelo futuro. Essas palavras lembram que a alegria não está nas coisas externas, mas na forma como você escolhe olhar para o que já tem. Cada dia é um presente. Não o desperdice revivendo o passado ou temendo o futuro. A felicidade está neste instante, na sua capacidade de parar, respirar e apreciar. Não espere que a vida mude para se sentir bem. Deixe que a sua atitude mude primeiro. A mente que agradece, a mente que escolhe a calma, transforma qualquer dia comum em um dia extraordinário. Assim, passo a passo, escolha após escolha, você percebe que a felicidade não se encontra. Ela se escolhe a cada manhã. Ensinamento 8. Tudo passa, até mesmo a dor. Nada na vida é permanente, nem a alegria, nem a tristeza. Tudo que chega tem um propósito, te ensinar, te moldar, te fortalecer. O sofrimento que hoje pesa em você não é uma condenação, é uma etapa. Como as estações do ano, tudo se transforma. O que agora dói, um dia será lembrança, aprendizado ou impulso para seguir em frente. A dor não é sua inimiga, é uma mestra silenciosa que revela sua capacidade de resistir, crescer e renascer. Às vezes, em meio ao sofrimento, você sente que nada vai mudar. A mente se enche de pensamentos sombrios e o coração parece pesado. Mas, se observar com calma, perceberá que nada dura para sempre. Mesmo as feridas mais profundas cicatrizam quando você para de reabri-las com pensamentos repetitivos. Você não pode apressar o processo, mas pode aprender a confiar nele. A vida tem seu ritmo, e tudo o que parece interminável também tem um fim. Aceitar que tudo passa não é negar a dor, é olhá-la com sabedoria. Quando você enfrenta o sofrimento sem resistência, ele perde o poder sobre você. O sofrimento cresce quando é rejeitado, quando você se pergunta por quê, quando deseja que termine logo. Mas, quando diz a si mesmo, tudo bem, isso também vai passar, você se alinha com a natureza do movimento. Você não pode impedir a chuva, mas pode aprender a apreciar o som que ela deixa no telhado. Não pode evitar as perdas, mas pode aprender a valorizar o que elas te deixaram. Tudo tem seu ciclo, e quando você entende isso, a vida se torna mais leve. O estoicismo ensina que nada externo tem o poder de te perturbar sem a tua permissão. A dor chega, mas é você quem decide se ela fica. Tudo o que hoje parece insuportável, amanhã será apenas uma história que você contará com serenidade. O tempo é o melhor aliado da alma ferida. Se tiver paciência e continuar caminhando, a tristeza se transformará em sabedoria. Lembre-se dos dias difíceis que já superou. Naquela época, você também acreditava que não conseguiria, e ainda assim, está aqui. Isso significa que pode fazê-lo mais uma vez. Não lute contra a tristeza. Permita-se senti-la, mas não se torne ela. Chore se precisar, mas depois respire e faça algo simples que te lembre de que a vida continua. Saia para caminhar. Olhe o céu. Escute uma música que te conecte à esperança. A dor se dissolve aos poucos quando você a aceita sem dramatismo. Sentir não é fraqueza, é humanidade. O problema não é sofrer, é permanecer preso nesse estado. Se você observar a dor sem julgamento, ela passará como uma nuvem que não fica a morar no céu. Os sábios estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a mudança é a lei do universo. Nada permanece igual. Epicteto ensinou que não é o que nos acontece que nos fere, mas como interpretamos o que acontece. E Sêneca lembrou que nenhum sofrimento é tão grande a ponto de durar para sempre. Essas palavras nos recordam que a própria natureza da vida é movimento e que até a dor faz parte desse fluxo inevitável. Tudo passa, a dor também. E embora agora pareça impossível, um dia você olhará para trás e entenderá por que foi necessário. Não porque tenha sido justo, mas porque te transformou.
As tempestades não destroem a árvore que aprendeu a se curvar ao vento. Quando a dor vai embora, ela abre espaço para uma versão mais sábia, mais compassiva e mais forte de você. Então, quando sentir que não pode mais, repita com calma: isso também vai passar, e vai passar, sempre passa. Ensinamento 9. O que você repete todos os dias molda a sua felicidade. Não existe mudança duradoura se seus pensamentos e ações diárias continuam sendo os mesmos. A mente humana é como um terreno fértil. Tudo que você planta nela cresce, seja positivo ou negativo. Se todos os dias você repete que não pode, que não tem, que não vale, sua mente acreditará nessas palavras e começará a agir de acordo com elas. Mas, se você repete gratidão, confiança e propósito, sua vida aos poucos se alinha com essa energia. Seus hábitos mentais são as raízes invisíveis de tudo o que floresce externamente. Cada pensamento deixa uma marca. Cada emoção repetida torna-se um padrão. E esses padrões determinam a forma como você percebe a realidade. Se alimenta sua mente com reclamações, atrairá mais motivos para reclamar. Se escolhe focar no que tem, seu cérebro começará a filtrar o positivo e a ignorar o que não serve. A felicidade não depende do que acontece, mas da interpretação que você repete uma e outra vez. Sua mente aprende pela repetição. O que você pratica internamente torna-se seu estado natural. A chave está na constância. Um único pensamento positivo não muda sua vida, mas repeti-lo com fé todos os dias pode transformar completamente sua mente. Da mesma forma que a água molda a rocha com o tempo, seus pensamentos moldam seu caráter. Cada palavra que você diz, cada ideia que aceita, é uma ordem que o cérebro executa. Se decide repetir que é capaz, sua mente buscará provas disso. Se repete que tudo dará errado, ela fará o mesmo. Não é magia, é neuroplasticidade. Seu cérebro se adapta ao que você pratica com mais frequência. O estoicismo ensina que você não pode controlar o mundo, mas pode controlar a direção dos seus pensamentos, e é aí que reside o seu poder. Você não precisa ter tudo resolvido para ser feliz. Precisa treinar a mente para encontrar serenidade mesmo em meio ao caos. O que você repete se transforma no que acredita, e o que acredita guia suas ações. Por isso, todos os dias você tem a oportunidade de escolher conscientemente quais pensamentos e hábitos vai alimentar. Comece observando o que consome, as palavras que ouve, os conteúdos que assiste, as conversas das quais participa. Tudo isso programa a sua mente. Se enche seu entorno de ruído, seu interior se torna confuso. Mas, se escolhe conteúdos que inspiram, pessoas que edificam e momentos que te conectam com você mesmo, sua mente responderá com calma e clareza. Crie rituais simples: agradecer ao despertar, respirar profundamente antes de reagir, escrever o que houve de bom antes de dormir. São pequenos atos, mas repetidos com intenção, transformam tudo. A repetição é a linguagem da alma. Não basta querer mudar, é preciso agir, sentir e pensar de acordo com o que deseja. Cada dia é uma oportunidade para treinar a mente na direção certa. Se cair, levante-se com gentileza. Se falhar, tente novamente sem se culpar. O importante é continuar repetindo o que te fortalece, não o que te destrói. Os sábios estoicos entenderam isso claramente. Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Epicteto ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E Sêneca lembrou que a felicidade não depende da sorte, mas da virtude que se pratica todos os dias. Essas palavras resumem uma verdade profunda: o domínio da sua mente é o domínio do seu destino. A felicidade não se busca, se treina. Ela é o resultado daquilo que você pratica com a mente e o coração. Cada pensamento, palavra e hábito que repete é uma semente que está plantando hoje. Cuide do que pensa com a mesma atenção com que cuidaria de um jardim, porque cedo ou tarde, aquilo que rega com sua atenção se tornará a sua vida. Ensinamento 10: ria mais, mesmo quando a vida ficar séria. Não porque os problemas desapareçam quando você ri, mas porque muda a forma como os enfrenta. O riso não nega a dor, ele a transforma. É uma maneira de lembrar a si mesmo que,
Mesmo quando tudo parece complicado, ainda existe luz dentro de você. Quando a mente ri, ela se liberta do peso da preocupação. O corpo responde com gratidão, relaxa, respira melhor, cura-se mais rápido. Não há ato mais sábio do que sorrir para a vida quando ela tenta te colocar de joelhos. Rir não significa ignorar responsabilidades ou fugir da realidade. Significa escolher não carregar mais do que o necessário. É preferir a leveza ao drama, a esperança ao medo. O riso te devolve ao centro, te lembra que ainda está vivo e que pode encontrar prazer nos pequenos momentos, mesmo no meio da tempestade. Há uma força imensa em um sorriso que nasce de uma alma cansada, porque esse sorriso não é ingênuo, é corajoso. O estoicismo ensina que você não controla os fatos, mas controla como os interpreta, e o riso é uma forma de interpretação. É uma resposta sábia ao inevitável. Quando você ri, retira do sofrimento o poder de te dominar. Torna-se mais forte, mais flexível, mais humano. Quem sabe rir de si mesmo também sabe se perdoar. E quem consegue rir em meio ao caos já venceu parte da batalha interior. O riso é uma rebelião silenciosa contra o medo. Cerque-se de pessoas que te façam rir, não apenas das que te ouvem. A alma também precisa de leveza. Busque histórias que te alegrem, músicas que despertem sorrisos, momentos em que o humor e a ternura sejam um remédio para os dias pesados. Guarde lembranças engraçadas, aquelas que sempre te arrancam uma gargalhada quando o ânimo vacila. Não leve a vida tão a sério. Ninguém sai dela levando nada. Aprenda a rir dos seus erros, dos seus tropeços e até das suas próprias contradições. Isso não diminui sua maturidade. Amplia sua sabedoria. Quando a vida se tornar difícil, use o riso como escudo, não como fuga, mas como resistência. Há uma diferença entre evitar a dor e escolher não deixá-la te consumir. Um sorriso em meio ao caos não é fraqueza, é um ato de fé. É olhar para o problema e dizer, ainda posso encontrar beleza aqui. A alegria nem sempre nasce das circunstâncias. Muitas vezes, nasce da decisão de continuar amando a vida apesar de tudo. Os sábios estoicos entenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a serenidade vem de aceitar com graça o que a vida traz. Epicteto ensinou que se você ri diante do que não pode controlar, torna-se invencível. E Sêneca lembrou que uma mente tranquila encontra alegria mesmo em meio à adversidade. Essas lições revelam uma verdade eterna: a alegria não depende do ambiente, mas da sua atitude diante dele. Ria mais, não de forma superficial, mas de dentro, daquela parte de você que sabe que tudo passa e que nada vale mais do que sua paz interior. Cada vez que escolhe sorrir, torna-se mais livre. O riso purifica, cura, liberta. É uma oração silenciosa ao universo dizendo, apesar de tudo, ainda estou aqui, ainda vivo, ainda sou grato. Porque às vezes, o riso não é apenas felicidade, é coragem, é esperança, é uma declaração estoica de que a alma não se rende. Ensinamento 11. Aprenda a saborear o presente, não apenas a passá-lo. A vida não foi feita para ser corrida, e sim sentida. Passamos os dias no piloto automático, cumprindo tarefas, olhando para telas, sonhando com o futuro ou revivendo o passado. Mas esquecemos algo essencial: o único momento que realmente existe é este. O presente não precisa ser perfeito para ter valor, precisa ser vivido com atenção, presença e gratidão. Quando você aprende a parar e observar o que o cerca, o tempo deixa de ser uma corrida e se torna um presente. A felicidade não está em ter mais, mas em aprender a desfrutar do que já tem. Você pode ter tudo e ainda assim se sentir vazio, se sua mente está sempre em outro lugar. Mas se aprende a saborear o simples, uma conversa sincera, uma refeição tranquila, uma tarde silenciosa, descobre que a plenitude não depende das circunstâncias, e sim da consciência. Viver apressado não é o mesmo que viver bem. A pressa rouba a profundidade, e sem profundidade não há alegria duradoura. O estoicismo ensina que o momento presente é o único sob seu controle. Tudo mais, o passado que já foi e o futuro que ainda não chegou, está fora do seu alcance.
Por isso, a sabedoria está em se ancorar no agora. Não se trata de resignação, mas de aproveitar o que está diante de você. Quando age com plena presença, até as pequenas coisas se tornam extraordinárias. Você não precisa que o mundo mude para sentir paz, basta mudar a forma como o percebe. Comece a praticar hoje, respire devagar e observe algo belo ao seu redor. Talvez o som do vento, a luz que entra pela janela ou o simples fato de estar aqui, lendo estas palavras. Dedique 5 minutos do seu dia apenas a isso, a perceber o que antes passava despercebido. Não são necessários grandes rituais, apenas atenção. Essa atenção é o que transforma o comum em sagrado. Desconecte-se do que te desconecta. Deixe o celular de lado quando estiver com alguém que ama. Não permita que o digital roube a magia do real. Cada conversa pode ser um refúgio se você estiver verdadeiramente presente. Não olhe o relógio enquanto fala. Não verifique mensagens durante uma refeição. Os momentos escapam rápido, e quando se vão, não voltam. Os pratos podem esperar, as notificações podem esperar, mas os olhares sinceros e os abraços não. Priorize as experiências sobre as tarefas. Não se defina pelo que faz, mas por como vive o que faz. A vida não se mede em conquistas, mas em instantes que deixam marcas. Olhe para seus filhos. Escute suas risadas. Observe como o céu muda ao entardecer. Esses momentos, embora pareçam pequenos, são a alma da existência. Quando você os saboreia com o coração desperto, a mente se acalma e a alma se expande. Os sábios estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Epicteto ensinou que apenas quem vive no presente é verdadeiramente livre. E Sêneca lembrou que a vida não é curta, somos nós que a encurtamos ao desperdiçá-la. Essas lições são um convite para despertar do ruído e retornar ao essencial, viver o momento com atenção e gratidão. A felicidade não mora nos grandes feitos, mas nos instantes que você escolhe saborear com o coração desperto. O presente é um milagre que passa despercebido se você não o observa com consciência. Não espere ter mais para se sentir completo. Agradeça o que já tem, e verá como isso se multiplica. Quando aprende a saborear o agora, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Então, você entende que a vida não é sobre passar os dias, e sim habitá-los, com alma, com calma e com amor. Ensinamento 12. Ajudar os outros desperta uma felicidade mais profunda. Não existe gesto mais poderoso do que aquele que nasce do coração, sem esperar nada em troca. Vivemos em uma época em que muitos buscam a felicidade no que podem ter, comprar ou acumular, mas a verdadeira plenitude não vem do que você recebe, e sim do que oferece. Quando você faz algo por alguém, mesmo que pequeno, algo se acende dentro de você, uma paz silenciosa, uma sensação de conexão com a própria vida. Essa é a felicidade que não depende da sorte nem das circunstâncias, mas da sua capacidade de servir. Ajudar não significa, necessariamente, fazer grandes coisas. Às vezes, basta ouvir com atenção, sorrir para quem precisa ou oferecer uma palavra gentil. Nesses gestos simples habita uma grandeza transformadora. A mente humana foi criada para sentir prazer em ajudar, porque servir faz parte da nossa natureza. Cada vez que você dá sem esperar retorno, o cérebro libera dopamina e ocitocina, os hormônios do bem-estar. Mas além da química, é a alma que se expande. Fazer o bem te lembra que você não está sozinho, que pertence a algo maior que si mesmo. O estoicismo ensina que o propósito da vida humana não é buscar o prazer, mas cultivar a virtude. E a virtude se manifesta em atos concretos de bondade, justiça e compaixão. Ser bom com os outros não é fraqueza, é força interior, pois exige domínio sobre o ego e a capacidade de pensar além de si. Quando você ajuda, treina seu caráter, fortalece sua mente e eleva seu espírito. O bem que faz ao outro inevitavelmente retorna, não como reconhecimento externo, mas como serenidade interior. Faça o bem em silêncio, não por aplauso ou validação, mas porque é o certo a se fazer. Cada dia traz novas oportunidades para isso,
uma palavra de ânimo, uma mensagem sincera, uma mão estendida. Nunca subestime o poder de um gesto simples, ele pode mudar o dia ou até a vida de alguém. E quando você o faz sem buscar nada, descobre uma alegria diferente, mais pura, mais estável, mais verdadeira. Pratique a generosidade como um hábito diário. Você não precisa ter muito para dar. Às vezes, o que há de mais valioso é o seu tempo, sua atenção, sua escuta ou sua compreensão. Ouça sem julgar, agradeça sem medida, compartilhe sem medo. Cada ato de ajuda constrói uma ponte entre você e o outro, e essa ponte protege sua alma do egoísmo e do vazio que surgem quando a vida gira apenas em torno de si mesmo. Servir é o antídoto contra a solidão, porque o amor que você oferece é o mesmo que acaba voltando para você. Os sábios estoicos entenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que o que não beneficia a comunidade também não beneficia o indivíduo. Epicteto ensinou que nenhum homem é livre se não sabe viver em harmonia com os demais. E Sêneca afirmou que não nascemos apenas para nós mesmos, mas para compartilhar. Essas lições lembram que a felicidade verdadeira não está na busca egoísta do prazer, mas na contribuição ao bem comum. Ajudar os outros não te empobrece, te multiplica, te enche de propósito e te recorda que sua existência tem valor além de você mesmo. Não há alegria maior do que ver alguém sorrir por algo que você fez sem que te pedissem. Servir não transforma apenas o outro, transforma você. É uma das formas mais puras de liberdade, porque te liberta do ego e te reconecta ao essencial, à humanidade compartilhada. Por isso, todos os dias, procure uma oportunidade para dar, por menor que seja, porque quando você escolhe ajudar, escolhe ser feliz. Ensinamento 13. Concentre-se no que é bom, e sua mente aprenderá a ver mais luz. A mente é como um jardim, o que você rega, cresce. Se alimenta pensamentos negativos, florescem a preocupação e o medo. Mas, se cultiva gratidão, esperança e bondade, a paz interior se expande. Não é possível ter uma vida positiva com uma mente focada no negativo. Treinar sua mente para reconhecer o que há de bom não é ingenuidade, é sabedoria prática. Aprender a ver a luz em meio à sombra é um exercício que se domina com constância. O cérebro humano se acostuma ao que mais observa. Se você foca apenas no que falta, sua mente se programa para o pessimismo. Mas, se a cada dia escolhe enxergar algo bom, mesmo que pequeno, está reeducando seu cérebro para perceber beleza onde antes só via rotina. Essa repetição cria novas conexões neurais, novos caminhos de percepção e resposta. Aos poucos, você perceberá que as coisas boas não apenas acontecem com mais frequência, mas também são reconhecidas com mais facilidade. O positivo sempre esteve ali, só era preciso ajustar o olhar. O estoicismo ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Em outras palavras, não é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece, que determina seu bem-estar. Se você se treina para encontrar valor até nas dificuldades, descobrirá lições, força e serenidade onde antes havia frustração. O sábio não ignora os problemas, apenas não se afoga neles. Ele entende que toda situação traz consigo uma oportunidade de aprendizado. Essa forma de pensar não é otimismo superficial, é clareza mental. Pratique a gratidão todas as manhãs ou todas as noites. Escreva 3 coisas pelas quais se sente grato. Não precisam ser grandes conquistas. Às vezes, o mais poderoso está no simples: o aroma do café, um sorriso, o descanso da noite. Esses detalhes treinam sua mente para reconhecer a abundância diária. Anote também 3 coisas boas que você fez. Valorize suas ações, seu esforço, seus progressos, mesmo os pequenos. Pare de minimizar o positivo e comece a celebrá-lo. A mente precisa de reconhecimento tanto quanto o corpo precisa de alimento. Fale mais sobre o que está bem. Não se torne o eco do desânimo coletivo. Quando compartilha algo bom que aconteceu ou algo que te fez rir, não apenas eleva sua energia, mas também a dos que estão à sua volta. Crie espaços em suas conversas onde a gratidão tenha voz.
Faça isso com sua família, seus amigos ou sua parceira ou pergunte qual foi a melhor parte do seu dia, mesmo que tenha sido um pequeno detalhe. No início pode parecer um jogo, mas logo perceberá como esse hábito muda o clima emocional ao seu redor. Lembre-se, o que você observa cresce. Se escolhe ver o negativo, cada dia parecerá um fardo. Se escolhe ver o positivo, a vida se enche de novos tons. A mente não distingue o que é imaginado do que é real. Tudo o que você foca, fortalece. Por isso, mudar o foco é mudar a experiência. Treine sua mente como treinaria seu corpo com disciplina e paciência. Os resultados chegam quando você transforma a gratidão e a atenção positiva em um estilo de vida. Como ensinaram os sábios estoicos, Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Epicteto ensinava que se deseja ser feliz, concentre sua mente no que tem, não no que falta. E Sêneca lembrava que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Essas palavras revelam uma verdade profunda: a direção da sua mente determina a direção da sua vida. O que você olha, cresce. Se escolhe ver o bem, a vida te mostrará mais motivos para sorrir, não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de enxergá-lo. A gratidão transforma o comum em extraordinário e o presente em um lugar habitável. E quando você treina sua mente para ver luz, mesmo nos dias nublados, descobre que a felicidade não se busca, ela se cultiva, um pensamento de cada vez. Ensinamento 14. Solte as expectativas e libertará sua felicidade. A maior parte do sofrimento emocional não vem do que os outros fazem, mas do que você espera que façam. Você espera que te entendam, que te valorizem, que ajam como você agiria, e quando isso não acontece, sente decepção, raiva ou tristeza. Mas o problema não está neles, e sim na ilusão de que é possível controlar como o mundo e as pessoas deveriam ser. Ninguém veio ao mundo para atender às suas expectativas, assim como você não nasceu para atender às expectativas dos outros. A liberdade interior começa quando você deixa de exigir que a vida se encaixe no seu ideal. Cada pessoa age a partir do seu nível de consciência, das suas feridas, crenças e experiências. O que para você é uma ofensa, para o outro pode não ter nenhuma má intenção. O que você interpreta como falta de amor pode ser apenas a forma que o outro tem de demonstrar o amor que conhece. Esperar que alguém pense ou haja igual a você é negar a individualidade alheia. Quando compreende isso, algo se transforma dentro de você, já não tenta moldar o mundo, mas aprende a conviver com ele com mais empatia e compreensão. O alívio chega quando você entende que ninguém te deve felicidade. Ela é sua tarefa, sua responsabilidade e seu poder. O estoicismo ensina que a serenidade nasce da distinção entre o que se pode controlar e o que não se pode. Você não pode controlar a opinião dos outros, nem o comportamento, nem as emoções deles, mas pode escolher sua resposta diante de tudo isso. A paz chega quando você volta a energia para o seu interior e para de se desgastar tentando mudar o que está fora. Toda vez que tenta corrigir alguém para que se encaixe na sua visão de mundo, perde um pouco da sua calma. Aceitar não é desistir. É compreender que a natureza das coisas não se ajusta aos seus desejos, mas segue seu próprio curso. Deixe de exigir perfeição. Nem você, nem ninguém veio a este mundo para ser impecável. Permita-se errar e permita que os outros errem também, aprendendo cada um ao seu tempo. Quando alguém falhar, em vez de reagir com irritação, repita mentalmente: ele está agindo a partir do seu nível de consciência. Essa simples lembrança pode te salvar de muitas discussões, ressentimentos e decepções. Substitua a crítica pela compreensão, a exigência pela empatia e, acima de tudo, aprenda a apreciar as pessoas como elas são, não como você imagina que deveriam ser. O desejo de controlar nasce do medo, medo de perder, de não ser amado, de que algo saia errado. Mas o controle é uma ilusão. Quanto mais você tenta, mais frustração cria. A vida não está aqui para te agradar, mas para te ensinar. E uma das maiores lições é que a aceitação é muito mais poderosa do que a resistência. Quando solta as expectativas, não libera apenas os outros,
liberta a si mesmo. Para de viver preso às decepções e começa a desfrutar o presente pelo que ele é, não pelo que falta. Os sábios estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da vida depende da qualidade dos pensamentos. Epicteto ensinou que a liberdade consiste em não desejar que as coisas aconteçam como você quer, mas em aceitar que aconteçam como são. E Sêneca lembrou que quem reclama dos outros se esquece de que também é imperfeito. Essas palavras expressam a essência da sabedoria. A paz nasce da aceitação, não da expectativa. A felicidade não depende de controlar ninguém, mas de aceitar todos como são. Quando entende isso, a vida fica mais leve. Você para de levar tudo para o lado pessoal. Deixa de se desgastar tentando mudar o que não pode. Aprende a olhar com compaixão, a amar sem condições e a desfrutar sem exigir. Soltar as expectativas não é perder o interesse. É amar com liberdade, sem posse nem dependência. Porque quando você já não precisa que o mundo seja diferente para estar bem, finalmente é verdadeiramente livre. Ensinamento 15. Aprenda com os erros, os seus e os dos outros. A vida é uma sala de aula constante, e cada pessoa que cruza o seu caminho é um espelho que revela algo sobre você. Às vezes mostra o que deve ser imitado, outras, o que jamais deve ser repetido. O problema é que muitos vivem reagindo, apontando e criticando. Mas o sábio não julga, ele observa. Cada erro, próprio ou alheio, carrega uma lição escondida. Se você tiver a humildade de olhar com atenção, descobrirá que até as situações mais desconfortáveis existem para lapidar o seu caráter e fortalecer sua mente. Não é preciso tropeçar 1000 vezes para aprender. A experiência pessoal ensina, mas a observação atenta ensina mais rápido. Quando vir alguém repetindo um padrão que causa dor, use isso como advertência. A vida nem sempre precisa te ferir para que você compreenda. Às vezes, basta observar com consciência. Cada erro dos outros é uma história transformável em sabedoria, se você souber escutar sem ego. Aprender não é acumular informação, é desenvolver a capacidade de enxergar o que muitos ignoram. Quando algo nos irrita profundamente nos outros, a reação mais sábia é perguntar: o que em mim está sendo refletido nisso? A raiva, a impaciência e a crítica são, muitas vezes, sinais de aspectos não resolvidos dentro de nós. As pessoas difíceis são espelhos que revelam nossas próprias sombras. Não vêm para te ferir, mas para mostrar o que ainda precisa ser curado. E embora doa admitir, às vezes os maiores mestres são justamente aqueles que mais nos irritam. O estoicismo ensina que nada externo tem poder sobre você, a menos que você permita. Quando alguém te ofende ou decepciona, o verdadeiro aprendizado está em observar sua reação. Se o ego domina, vem a fúria, se a sabedoria fala, nasce a calma. Você não pode controlar as ações alheias, mas pode usar cada situação para conhecer melhor a si mesmo. Esse é o aprendizado mais valioso, transformar cada erro em uma oportunidade de evolução interior. Adote a postura do aprendiz, não do juiz, nem do sábio que acredita saber tudo. A humildade é o solo fértil onde germina a sabedoria. Pergunte-se todas as noites: o que aprendi hoje com os outros? Talvez alguém tenha te mostrado paciência, outro tenha te ensinado o que não fazer com sua impaciência, e outro tenha te lembrado o valor da sinceridade. Quando você pratica esse olhar consciente, cada dia se transforma em uma lição e a vida em um mestre constante. Também aprenda com quem alcança o que você deseja, não com inveja, mas com admiração. Observe como pensam, como agem, como enfrentam as dificuldades. Não é preciso imitá-los, mas inspirar-se em sua disciplina e coerência. A sabedoria está em reconhecer que sempre há algo a aprender, até do silêncio ou do erro mais simples. O aprendizado não tem fim, só requer atenção. Os sábios estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu que a arte de viver se parece mais com a de lutar do que com a de dançar, pois a vida constantemente te coloca diante do que precisa ser superado.
Epicteto ensinou que nenhum homem é verdadeiramente livre até aprender com suas próprias ações. E Sêneca lembrou que errar é humano, mas insistir no erro é insensato. Essas lições revelam que a observação consciente e a autocrítica são os pilares do crescimento interior. Todo mundo pode ser seu mestre, se você estiver disposto a ouvir com humildade. O erro não é inimigo, é guia. As quedas, sejam suas ou alheias, não vieram para te punir, mas para te despertar. Pare de resistir às lições que a vida te oferece disfarçadas de dificuldade. Observe, aprenda e siga em frente. O verdadeiro sábio não é o que nunca erra, mas o que aprende com tudo, com suas falhas, com as dos outros e com cada momento da existência. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra seu compromisso com o crescimento e com a felicidade. Poucos chegam, mas você chegou, e isso revela sua força interior. Agora, escreva nos comentários: hoje escolho ser feliz, sou estoico. Dessa forma, você sela essa mensagem na mente e mantém viva a decisão de ser forte, calmo e consciente. Se este vídeo te tocou, curta, compartilhe e inscreva-se para continuarmos fortalecendo juntos essa mentalidade estoica. Lembre-se, cada dia é uma oportunidade para escolher a calma, a sabedoria e a felicidade. Você está no caminho certo, e o melhor ainda está por vir.